Acontece, eu queria que estivesse mais Boa perto. tarde, bem-vindos. Vamos começar, então, a nossa aula 4, né? Nosso estudo 4 da verdadeira felicidade. É um prazer a gente estar caminhando sobre esse tema e a cada dia nos aprofundando juntos. Papai e mamãe, fiquem super à vontade. Boa tarde a todos, é um prazer novamente aqui para falarmos da felicidade que não se compra com dinheiro, não se ganha por eleição, não se ganha por ter muito contato, muitos amigos, e também não se ganha por nada que o mundo possa comprar. Foi comprada de uma maneira muito especial por alguém que podia pagar. E só esse alguém que podia pagar fez isso por nós. Eu quero, antes de tudo, pedir para que uma de vocês orem, né? Pode ser a Isabel, ou a Aline, ou a Rô. Por favor, orem a Deus para a gente começar nosso estudo. Senhor, nós te rendemos graça, porque o Senhor é bom, e a terra está cheia da sua plenitude. E isso é que nos faz, cada dia, crer que o Senhor é o nosso Pai, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa felicidade, a nossa alegria. E nós sentimos em Ti todo o contentamento, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Muito obrigada. Amém. 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 Glória a Deus. Essa é a nossa alegria. Temos um Deus bom. Bom, nós falamos no estudo anterior, né, sobre o que tinha levado o homem à destruição através do dilúvio, que foram as águas do dilúvio, e falamos também que a arca da qual Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram salvos, representavam figuradamente o Senhor Jesus. O Velho Testamento manifesta dois quadros, um quadro de destruição, um quadro de morte e uma saída para a vida. Todas as vezes que aparece isso, está prefigurando o Senhor Jesus. O Velho Testamento inteiro tem uma seta apontando para Cristo. O Novo Testamento inteiro, mas de uma forma oposta, começando de Apocalipse e indo até o início de Mateus, aponta para Jesus. Jesus está no centro da Bíblia. Jesus está no centro do dia, ele está no centro, porque ele é o Filho, Pai, sobre Pai, Filho e Espírito Santo, e aí me vem uma coisa simples, né? Tão óbvia, né? Pai é o Criador, Jesus é o resgatador e o Espírito é o convencedor. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja que tanto Deus aponta para Jesus, como o Espírito Santo aponta para Jesus. Então, Jesus é o centro de todas as coisas. É por isso que nós só nos dirigimos a Ele. É por isso que nós só rogamos a Ele. É por isso que Ele é o nosso intercessor. E quando você fala de intercessor, você lembra do quê? De intermediário. Alguém que fica no meio entre você e um outro alguém. Repara que até nisso Jesus está no centro. E nós falamos sobre Jesus prefigurado na Arca de Noé. Quando o dilúvio veio por causa do pecado e trouxe destruição. E em Jesus, os que estavam dentro da arca foram salvos. Então, a arca prefigura Jesus como salvação para aqueles que estavam destinados à morte. A arca tinha espaço, a arca poderia ter entrado mais pessoas, porém, os que entraram foram os que creram. Porque enquanto Noé fazia a arca, lá em Hebreus fala que ele também pregava, ele me avisava, mas ninguém creu. E os filhos talvez nem tivessem crido. E talvez as noras também não. E talvez a esposa também não. O que existia naquele tempo era uma sociedade patriarcal, onde o pai mandava e a família obedecia. Não sabemos se eles creram ou não. Só que, crendo ou não, eles entraram. Olha que interessante. Às vezes a gente pode até ter pouca fé.
Mas se nós decidirmos seguir a Jesus, nós estamos no caminho certo. É interessante isso, né? A palavra... Sim, por favor. A palavra, nesse caso, é obediência, né? Igual Adão e a Eva, eles entraram em problema porque eles desobedeceram, né? Então, o obedecer, ele vem, assim, como um atributo de bênção, né? Você, mesmo não crendo, simplesmente obedecendo, o Senhor te faz crer, porque você vê a glória dele, né? Você é abençoado quando obedece, vive em bênçãos e passa a ter, então, o desenvolvimento da sua fé, porque como que você não vai crer naquilo que você vive? Não existe, né? Então, esse princípio de obediência é lindo demais, ele traz um convívio com Deus, né, de crescimento. E usufruíram convivendo, né? É um testemunho. Coisas práticas, né? Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro falou, não, quem tem que lavar os seus pés sou eu. Ou seja, o maior lavou os pés do menor. Era assim que as pessoas eram recebidas naquela época nas residências, já que existia muita poeira, né? Muita poeira, não existia asfalto como hoje. Então, eles estavam quilômetros e quilômetros falando da glória do Deus vivo que estava presente, que era o próprio Senhor Jesus, e chegavam com os pés sujos, mas era um costume das famílias. Quando recebiam visitas, lavar os pés do visitante, era um sinal de honra. E aí Pedro fala, não. Aí ele fala assim, então lava o corpo inteiro. É 880. Mas você entenderá depois. Não compreendeu, porém ele está falhando temos uma aqui. criança. E Aqui também. Tá travando. Então tá bom. Tá travando bastante. Achei que era só aqui. Então tudo bem, vamos em frente. da Bolívia. Ó, do Brasil também, a Bel disse que também tá falhando lá. A Aline que falou, amor, tá travando bastante. Bom, a Ana entrou agora, a Isabel está aqui, a Rô também está. Aí eu falava sobre a nossa pequena filha aqui, a Sofia, né? Que agora ela está aprendendo a teclar. E agora há pouco eu estava num embate com ela, que ela não quer teclar, ela quer joguinho de internet, ela quer não sei mais o que. Eu falei, não, você vai teclar. E ela não gosta nem um pouco, ela fala, isso é muito chato. Outro dia ela chorou, falando, não, isso aqui não tem utilidade nenhuma. Não, você vai ter que teclar, aprender a teclar muito bem com os 10 dedos. E ela, querendo ou não, está indo pelo caminho da obediência, estava teclando até agora há pouco. E isso vai trazer resultados bons para ela depois. E é assim que nós somos. Somos pessoas que foram chamadas para a obediência. Falando em obediência, tem alguns comentários aqui de gente obediente. Primeiro, a Isabel falou assim, o amor de vocês não tem como pagar. E ela complementou, agora a Aline manda e eu obedeço. Desculpe a brincadeira. É isso mesmo. Ó, quando nós nascemos na fé, primeira coisa, nós não entendemos nada, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando você nasceu, você lembra de como foi? O dia do parto, o dia que alguém bateu no seu bumbum, você começou a chorar, a primeira vez que você mamou da mamãe, você lembra? Nós não lembramos, né? Mas isso não diz que nós não nascemos, nós nascemos, nós só não lembramos. Ou seja, nascemos inconscientes do que aconteceu, do grande milagre que aconteceu. Não temos. Davi, quando estava adulto, falou assim: de forma maravilhosa eu fui concebido no ventre da minha mãe. Nós amamos essa passagem. Mas quando ele era bebê, não tinha essa consciência. Todavia, Davi cresceu. Todavia, nós crescemos. E com Cristo também é assim. Nós somos, na infância, pessoas que têm que aprender a obedecer. É o que a Isabel está falando. E essa obediência é fruto do amor de Deus que já está derramado no nosso coração.
Às vezes nem obedecemos com muita facilidade. E foi o que Noé fez. Noé obedeceu e por causa dele, tanto ele quanto a família dele foram salvas, e nós estamos aqui contando a história agora, né? E mais, nós falamos já, e vamos repetir, sobre, logo depois do dilúvio, uma coisa preciosíssima que aconteceu. O Senhor fez um pacto com o homem. Veja que não foi um homem que fez o pacto com Deus. Pacto geralmente é bilateral. São duas pessoas, né, que se comprometem. Mas como um homem pode fazer um pacto com Deus se ele mesmo não der poder para nós cumprirmos esse pacto? Somos filhos da obediência, mas a obediência da fé. Somos filhos da obediência, mas a obediência que ele próprio nos deu. Porque a Bíblia fala que a fé também é dom de Deus. Tudo ele fez por nós. Veja que interessante. Ele nos gerou, ele pensou em nós antes de nós nascermos. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo ele já nos amou. Ele trabalhou para que nós nascêssemos nas nossas famílias. Tivemos problemas, tivemos alegrias, tivemos dores, mas ele nos trouxe até aqui. E olha que interessante. Tudo isso para que nós aprendêssemos a andar com ele. Ele tinha feito tudo já. Mas quem gerou a fé no nosso coração para crer? Quantos ouvem a palavra do Senhor e não entram no coração? Não recebem Jesus? Não recebem o presente de Deus? O que fez você e eu recebermos esse presente? É um milagre, irmãos. É o novo nascimento. Exatamente como o nascimento humano. É igual... Dá licença, Sim. Eu, esses dias, estava levando as crianças para o colégio, e aí a gente falando sobre Lázaro. Elas são pequenas, né? Uma tem 8,5, né, minha filha, e a outra tem 6. E eu comecei a questionar. Falei, gente, Deus é poderoso demais, né? Fala sério. Vocês já pensaram no caso de Lázaro? Como que ele estava morto e ele escutou Deus? Olha só, Deus... Como assim? Ele estava em estado de decomposição, quer dizer, mortinho mesmo. Nenhuma chance humana de sobrevivência, de dizer que foi um erro médico, que foi enterrado, lógico, nos moldes antigos, que é amarrado, né, enfaixado, né, tudo. Mas eu falo assim, ele não tinha nenhuma condição dele estar vivo, porque se ele tivesse vivo, quando enrolaram ele, colocaram ele lá no túmulo, ele teria morrido asfixiado já, né? Com certeza ele estava certamente mais do que morto. Estava se decompondo, porque 4 dias o ser humano já está se decompondo. E eu comecei a falar com as crianças isso, e elas entenderam tão bem, elas falaram, meu Deus, é sério, Lázaro sai para fora, e ele saiu. E a gente tem que ser desse jeito. O Senhor fala e nos dá condição de ouvir. Isso que é interessante. E mais do que ouvir, entender e obedecer. Até isso vem dele. Né? Somos realmente dependentes. Conheço essa garrafinha da Aline. Então, assim, algumas intervenções, nós somos dependentes no crer, no ouvir, no fazer, e também no tomar água, que tem que tomar água. Todo mundo, inclusive as grávidas. Mas a gente precisa se submeter, né? Tudo isso é submissão. Aí nós temos um testemunho aqui rápido e maravilhoso. Eu até vou dizer para vocês, Ana, Isabel, Aline, pode falar, viu? Dá um toquinho aí, levanta a mãozinha e fala, porque é bom. Ela diz assim, fui curada do câncer, quando criança. Não me lembro, mas cresci ouvindo meus pais testemunharem da minha cura. E eu criei. Não tenho a memória, mas creio. Assim como também eu não tenho a memória de quando eu nasci. A minha mãe disse que naquele tempo não tinha ultrassom. Deus falou com ela e pediu para que eu colocasse, ordenou, não pediu, para que colocasse meu nome de Elias. E repetiu, Elias. Ela já tinha outro nome escolhido. Então, eu também cresci ouvindo falar sobre isso. E veja como Deus já cuidava de nós. Até de mim. Porque... Eu ia falar, eu tenho um testemunho maravilhoso de alguém aqui do meu lado. Como Deus cuidou dessa mulher? Ela tinha tudo para estar na prostituição, ela tinha tudo para ter uma vida perdida. Tudo que Deus fez foi tão milagroso, tão lindo. Está aqui. Eu diria que eu não fui amada na minha infância pelos meus pais e cuidada. Eu não fui.
Mas por Deus eu não tenho dúvida, eu não vi, eu não lembro. Mas estou aqui para dizer que sim, fui muito, muito cuidada. Fala, Isabel, por favor. Eu só comecei a ouvir falar de Deus depois que eu conheci vocês. Perdão, eu não entendi. Depois conheceu a gente. Eu só comecei a ouvir falar de Deus depois que eu conheci vocês. Então, Deus, e veja que tudo é num tempo de Deus. É. Não tem tempo de nascer no Senhor. A mãe de Heloísa passou a vida inteira sem ouvir o Senhor, sem querer ouvir, sem ter a alegria da salvação, e ela recebeu Jesus como Salvador e Senhor no leito de morte. Outros já nascem no ambiente cristão, onde ouve do Senhor, onde vive uma vida cheia da fé do pai, da mãe, dos irmãos, não recebe Jesus e vive uma vida toda torta, e um belo dia lá com 40, 50 anos, faz igual o filho pródigo, volta-se para o Senhor. Deus tem o tempo dele. Por isso nós temos que ser, como a Rô falou, crer sempre, crer sempre, crer sempre. Eu tenho algo assim específico para a Rô, nesse sentido. Ela foi curada do câncer. Ela tem uma filha linda que, por causa de um acidente, está acamada. Tem dificuldades, né, físicas. Mas o Senhor não tirou os olhos, nem da Rô, nem da filha dela, nem do Júnior. O Senhor continua cuidando. E as promessas do Senhor sobre Noé, ter ouvido o Senhor, ter obedecido, e depois recebeu uma promessa unilateral. O justo viverá pela fé. Amém. Romanos 1,17. Felizes os que não viram e creram. João 20 e 29. Tudo mensagem da Rô. Amém. E nós somos filhos da fé, chamados para isso. E aí o Senhor fez uma promessa unilateral. Um pacto unilateral. Existe isso? Com Deus existe. Porque quem é o homem para fazer um pacto com Deus e obedecer? Só ele colocando fé, só ele colocando poder. E Deus falou, eu não destruo mais a terra com água. Agora é a Ana que falou que a Inés está cortando. Vai voltar, vamos confiar. Bom, não destrua a terra mais com água. E ele nos deu um sinal precioso. No céu temos o arco-íris. E, na verdade, não é arco-íris, nós falamos arco da promessa de Deus. Eles eram uma Deus, né? Então colocaram que esse nome arco-íris, mas para nós é o arco da aliança, é o arco da promessa de Deus. E esse arco precioso está sendo usado indevidamente. Eu falo que tem alguns símbolos que estão sendo usados indevidamente, né? Nós temos a bandeira nacional. A bandeira nacional é de quem? É da nação. Então, se você sair na rua e você vê uma bandeira nacional, você não vai associar a nação. Você vai associar a um dos candidatos que estão pleiteando o cargo de presidente da República. Mas o símbolo é dele? Não, o símbolo é da nação. Nesse momento específico que está usando, não estou criticando, só estou dizendo que o símbolo não é dele, né? O símbolo é da nação, assim como também o arco que nós vemos no céu. Ele tem 7 cores, cada cor tem uma representação, depois até podemos, no outro estudo, falar sobre isso. Esse arco foi colocado pelo Senhor, um sinal de que ele nunca mais destruiria a terra com água, um sinal do amor e da graça de Deus. Então, nós sabemos que ele também tem sido usado indevidamente, mas nós temos ciência de que esse sinal é um sinal que o Senhor nos deu, mostrando o seu grande amor para conosco. E o inimigo, ele é tão astuto e tão mau, que ele quer afrontar Deus. Então, pega um símbolo santo e maravilhoso, porém, para nós temos uma aliança que o Senhor tem com a humanidade. É fiel. É só um toquinho sobre falado já nas semanas anteriores, né? Mas nós estamos voltando, por quê?
Os irmãos devem saber que uma das nossas lives não foi gravada. Infelizmente, aconteceu alguns problemas técnicos, não foi gravada. Então, nós estamos retomando. E igual o teclado ali da Sofia, né? Ela reclama que às vezes dá erro e tem que começar tudo de novo. Fala, comece de novo, você vai ficar melhor nisso. Quanto mais nós falamos do que enche o nosso espírito, mais nós nos alegramos em Deus. Então, não é demais você ler o mesmo versículo 500 vezes, não é demais você ouvir falar sobre o mesmo assunto mais vezes. Por quê? Porque eu tenho tido essa experiência com o Senhor. Cada vez que você fala, o Senhor te dá novas nuances. Sabe um caleidoscópio? Você, quando criança, girava lá, você viu uma nuance, daqui a pouco via outra, porque a palavra é riquíssima. Deixa eu fazer uma observação. É tanto de quem fala, porque não fala exatamente igual, não está repetindo, não está copiando, não está lendo, né? Então, Deus dá percepções diferentes para quem está falando, e mais interessante, o teu coração ele está num outro tempo. Semana passada você tinha uma expectativa, você tinha uma situação de vida que te fez entender de tal maneira. E isso é rico, é maravilhoso, nenhum descarte para isso. E essa semana você viveu coisas diferentes e teu coração está preparado também para entender diferente, coisas além disso, um pouco mais, eu quero dizer, né? E isso vai porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, nesse sentido mesmo, o renovo está em completar o teu hoje, né? Hoje você ouve a mesma coisa que você ouviu ontem. Ontem você se alimentou, você queria comer aquele alimento, ou você precisava daquele, por isso Deus te supriu assim, e hoje ele te dá o mesmo alimento com um sabor diferente, acrescentou lá uma noz moscada para você, ou uma castanha no teu arroz maravilhoso, você entende? Então, às vezes, o mesmo alimento, só que ele vem acrescido de mais nutrição, e isso é lindo, né? 2 Pedro 3, de 3 a 7, e depois do versículo 13, destruição final. Nós sabemos que o mundo, sim, a terra vai ser purificada. Diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, está falando dos nossos dias, andando segundo as suas próprias concupiscências, que são seus próprios pecados, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. E nós temos vivido tempos assim, onde as pessoas desdenham e dizem que Jesus vai voltar que nada. Isso não existe. Desde que o mundo é igual. Isso aí é tolice. Estamos vivendo esses tempos. E aí ele prossegue. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e também a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Já tem cientista dizendo isso, tá? Que a vida na terra foi tirada das águas. Mas o Senhor está falando aqui, ó, já estava na Bíblia. E aí ele continua, pelos quais, está falando pelas quais, né? Pelos pecados, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Aí o versículo 13 fala assim, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, que é a palavra do Deus Criador, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O 13 fala, mas nós, segundo a sua promessa e de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quem é a justiça? Quem é a justiça? O próprio Senhor Jesus. Nós estaremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E a Bíblia fala que nós habitaremos com ele. Não é a justiça teórica, não é a justiça de um juiz que julga, ou de um pai que toma partido por um filho, ou de alguém que chega e fala assim, o casamento de vocês não está bom, mas é porque você está assim. Não é a justiça dos homens, não é a justiça da mente. É a justiça que tem nome, a justiça de Deus, que se chama Jesus Cristo. É nessa justiça que nós estamos. A Bíblia fala que a justiça habitará conosco. Enche o coração? Enche a alma de alegria? Saber que a justiça habitará conosco e nós habitaremos com a justiça? Nós, pelas injustiças, nosso Deus é o Deus de toda justiça. Estamos amparados nessa justiça. E ele é tão bom que quando os dois filhos estão brigando, como aconteceu na nossa infância, muitas
às vezes, né, que a gente brigava com nossos irmãozinhos, ele pegava um, às vezes puxava a orelha, botava o outro de castigo, mas ele não tirava a paternidade. Não é lindo? Ele continua amando tanto o filho que estava provocando a briga, quanto o outro que foi ofendido, porque ele é bom. E nós temos uma linda família, a família de Deus. É uma família que às vezes sim falha, mas o Pai tem nos corrigido, para que nós sejamos um, conforme Ele é. A Trindade Santa é. Bom, prosseguindo aqui, nós vamos agora entrar diretamente no estudo da semana, que é a continuação do que nós falamos sobre a Arca de Noé. Depois disso, nós temos o nascimento de Esaú e Jacó. Esaú, talvez vocês já saibam, né, mas a gente vai repetir, vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Assim como Adão e Eva venderam por uma fruta, que a Bíblia não fala que fruta que é, o povo fala que é maçã, mas não é maçã, venderam o seu direito a todo domínio sobre a terra, o seu direito de ter intimidade com Deus, o seu direito de andar com o Senhor sem pecado, sem injustiça, o seu direito de não ter doença, de não ter morte, o seu direito de ser o governante de todas as coisas aqui nessa terra. Vendeu por um momento. E eu tenho falado com a Sofia sobre isso. Isso vale para mim, vale para nós. Precisamos fugir do hedonismo. Veja que o que Edom, que Esaú e Edom, a mesma coisa, é outro nome de Esaú. O hedonismo é uma coisa tão séria que gerou um adjetivo. Hedonista. Hedonista é a pessoa e aconteceu isso com Edom. O jardim de mamãe, fazia comidinha, cuidava lá do gatinho, do cachorro, ia lá para caçar, não era o filho alfa, né? O macho alfa, todo poderoso. Ele era um camarada mais tranquilo, mais caseiro, mas ele tinha interesse na primogenitura do irmão. Porque com a primogenitura vinha tudo, vinha domínio sobre a família, vinha a descendência para a semente do pai. Então, veja, tinha Esaú e tinha Jacó. Como nós sabemos, o Jacó conseguiu o intento dele. Ele conseguiu sobrepujar o irmão e receber a bênção de primogenitura. Alguém sabe onde está a descendência de Esaú? Deve estar espalhada entre as nações, né? Deve ter, quem sabe até eu sou filho de Esaú, você é, e nós não sabemos, está perdido. Mas a descendência de Jacó está aí, que são os israelitas. Então, veja, a linhagem de Abraão não é contada em Esaú, mas é contada em Isaac. Poderia ser o oposto, era para ter sido contada em Edom. Mas o Edomzinho chegou da caça cansado. Deve ter corrido muito, jogado muita flecha, sei lá como é que ele caçava, e aí conseguiu lá trazer o veado campeiro, talvez, um bicho pesado de 100 quilos, e fez muito esforço, e chegou morto. Chegou em casa, estava com fome. O irmão sabia que ele ia chegar mais ou menos naquele horário. E o irmão tinha aprendido com a mãe a fazer comidinhas gostosas. Fez uma lentilha, deve ter colocado muito tempero, o tempero que o outro gostava, né? E tal. Estava aguardando. Quando o cara chegou, falou, escuta, me dá aí dessa comida aí? Não, tô não. Como não? Eu te vendo. Veja, os dois não eram filhos da casa? A comida era de Jacó para casa? Quem providenciava tudo na casa não era o pai? Só que ele achou tão desprezível, né, a proposta, tão tola, que ele aceitou, porque o irmão falou assim, olha, eu não te dou não, eu te vendo pela sua primogenitura. Aí ele falou assim, o que me serve primogenitura se eu estou morrendo de fome? Olha o momento, olha o pecado. Quantas vezes deixamos o Senhor de lado por causa do prazer do momento? E aí, o irmão não era bobo, falou assim, você me vende? Vendo. Você jura? Juro. Está aqui, tá. A Bíblia fala que Esaú desprezou a sua primogenitura. Lá na frente nós encontramos Jacó enganando o pai, sendo abençoado pelo pai, encontramos Esaú perdendo tudo. Irmãos queridos, isso é muito sério. Com isso, nós vemos Esaú irado, porque agora ele tinha perdido tudo.
O pai estava muito velho, o pai estava cego, houve todo um engano lá. E agora o pai deu a bênção para o mais novo. E agora o mais velho falou assim, eu vou te matar. Deixa o papaizinho fechar os olhos que você vai morrer. E acha que ele ficou esperando? Não. A mãe avisou, preparou todas as coisas e o Jacózinho fugiu. Fugiu. E nessa de fugir, a Bíblia fala que ele estava cansado, achou um lugar para ficar, deitou lá no meio do deserto, a Bíblia não fala exatamente o lugar, e achou uma pedra. Deitou nesse local e colocou a cabeça sobre a pedra. E aí ele sonhou. A Bíblia fala que ele sonhou com uma escada. E essa escada tinha algumas pessoas usando, anjos, subindo e descendo por ela. Uma escada que liga a terra aos céus. Uma escada que liga o homem a Deus. Vocês conseguem ver Jesus nessa escada? Olha que interessante. Vamos ler? A Heloísa vai ler aqui, Gênesis 28, do 12 ao 14. E sonhou, eis uma escada posta na terra. Era só um minutinho que ele tinha tirado aqui, tá? Cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. E o Deus de Isaque, essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Veja essa frase, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já tinha falado isso para Abraão, vocês lembram? Deus já tinha falado isso para Abraão. E agora Deus fala para Jacó, a mesma frase, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que vocês acham que era essa bênção? Veja, nós sabemos que de Abraão, Isaque e Jacó vieram os judeus. E nós sabemos que da descendência desses três, Jesus nasceu. Conseguem ver Jesus de novo aí? Logo em seguida, tem uma escada que liga o homem a Deus e agora uma promessa de Deus repetida. Quando você encontra na Bíblia algo se repetindo, como Jesus fala, na verdade eu vos digo, é uma ênfase especial. Nós temos que prestar atenção. Porque Deus está falando algo que Ele quer que você preste atenção. E agora o Senhor repete, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia fala que não há judeu e não há grego. E quando fala não há judeu e não há grego, não está querendo falar de judeu e de grego. Os judeus representam os descendentes de Abraão, segundo a carne, e fala da lei de Moisés. Então, judeus, segundo a lei, são todos aqueles que são descendentes diretos, físicos de Abraão, Isaque e Jacó. Os gregos, por sua vez, falam sobre toda a humanidade que não é descendente de Abraão, também chamados de gentios, as gentes, os povos. Só que a Bíblia fala que em Jesus não há judeu e não há grego, porque ele quebrou a parede que nos separava. E agora em Cristo todos somos um. Em Cristo todas as famílias da terra podem ser benditas. A bênção é para todos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nós precisamos querer receber a bênção. A bênção está sempre na nossa porta. A Isabel falou assim, só agora eu prestei atenção. Mas eu tenho certeza que no decorrer da vida inteira dela, muitas vezes ela ouviu falar de Jesus. Isso vale para a Ana, vale para mim, vale para todo mundo. Mas tem um dia que nós prestamos atenção. O Espírito nos toca e nós conseguimos ver a beleza desse Deus maravilhoso. E recebemos a bênção que já era nossa. Não, ela comentou que não tinha ouvido ainda. Talvez o Senhor não tinha parado ela, abordado assim, né? Parar igual fala com Jacó nesse sonho, por exemplo. Ó, sou eu falando contigo, né? Porque o Jacó tinha aprontado, né? E ele não esperava jamais que o Senhor ia se revelar a ele. Então, a gente também tem as nossas culpas, as nossas distrações na vida, e de repente você acha que Deus nunca falou, nunca você ouviu falar. De repente, ouviu de forma indireta, né?
Eu falo que tem uma coisa diferente, que é entre ouvir e dar ouvidos, né? Eu disse, já ouviu falar, mas não significa que ouviu com ouvidos atentos, né? A criança está brincando no meio da rua, você fala, criança, sai do meio da rua, que o carro vai te atropelar. Ela pode falar, saio sim, e continuar no meio da rua. Ela ouviu, mas não deu ouvidos. Né? Eu estou falando do ouvir com ouvidos desatentos. Mas no dia que nós cremos, nós demos ouvidos ao Senhor. São coisas diferentes, né? Então, de ouvir falar, como o João falou, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então, de ouvir falar, nós ouvimos muitas vezes. Quantas vezes nós assistimos filmes da Páscoa? Todo ano a gente vê, né? Como não? Né? Até na nossa infância, não sei na de vocês, mas na minha, todo ano tinha lá as emissoras de televisão colocando filmes sobre a crucificação e tanta coisa, mas a gente ouvia com ouvidos desatentos. Não, é que às vezes a gente não foi abordado por Deus, né? Acho que você está falando disso, né, Isabel? Você não foi abordado por Deus para uma conversa particular, uma revelação especial como essa que você está tendo agora. Glória a Deus por isso, né? Eu também, é interessante que a primeira vez que eu ouvi falar do Senhor foi uma coisa assustadora, porque, sabe, alguém ter todo um contexto para te inserir? Para te apresentar? Como assim? De onde que vem isso? Você ouve falar, você vai lá na igreja, eu era católica, então eu ia na missa, eu era comprometida demais até com a igreja, mas é um compromisso limitado, eu não tinha um compromisso que me abria a janela da intimidade, eu entro a hora que eu quero, eu falo com ele, ele me ouve, ele me responde, e eu tenho vida com ele. Era diferente, tinha uma parede, né, ali que era, como fala, um ritual limitado, é assim que eu vivia, eu buscava, mas eu também não tinha essa busca tão intensa. Então, a Aline está comentando aqui, eu buscava até muito, porque eu queria ser freira, eu queria achar Deus de qualquer jeito, eu estava procurando num convento, querendo ser freira de clausura, inclusive, eu queria estar a sós com ele, e eu saía procurando. Aí, o mais interessante foi a história, vocês vão dar risada, podem rir, porque é engraçado. Eu conheci um moço, me interessei por ele, para namorar com ele, comecei a namorar com ele, sabe para quê, gente? Pode rir, tá? Para conhecer a irmã dele, que era freira, porque eu queria ser freira. Estava namorando com um moço para ser freira, gente, não tem noção. Ela era freira, e ela ficava enclausurada, ela não tinha contato nem com ele, porque não pode, ela fica isolada do mundo. E eu ia no convento todo domingo, querendo encontrar essa mulher. Eu queria saber do Deus que ela servia. E aí comecei a namorar com o rapaz, terminei com o Elias aqui, para conhecer o moço. O Elias falava de Deus para mim, e eu buscava no Elias e no outro, fazia confusão, né? E aí, simplesmente, um dia eu falei, puxa vida, esse moço não vai me apresentar a irmã dele, porque a irmã dele não tinha convívio com a sociedade, e eu, então, tô perdendo tempo. Aí voltei a namorar com o Elias, aí o Senhor me abordou. Você quer falar comigo? Você está me procurando? E o Elias contou essa história do amor de Deus para mim, e eu fiquei impactada, porque eu falei, puxa vida, tem tudo isso para eu saber que eu me acho tão espertinha e eu não consegui ver isso ainda. E ele usava isso mesmo, você acha que você é tão esperta, por que você não me explica isso? E eu ficava, não sei. E isso, porque você me explica, eu não sei. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre soube que eu não estava sozinha, que tinha essa dimensão de Deus, mas eu nunca tive nenhum estudo sobre religião. Isso, tudo no tempo, tudo no tempo. E não acho que eu já tenha passado essa parede, sabe? Eu sinto que eu estou no caminho, não diria que já passei, sabe? Mas diria que estou compreendendo que, com a amorosidade de vocês, com a constância, com a fé, com o carinho da Aline, da Ana, das pessoas que têm convivido, eu estou ficando mais próxima de algo que pode me confortar melhor, entendeu? E passando por muitos desafios
que eu sinto que é o que vai me levar para isso. Não estou totalmente entregue, como eu vejo vocês, mas estou aqui, estou escutando a Bíblia, estou nesse caminho, eu quero, né? É isso, assim, sendo bem honesta. Amém. Isabel, sim, nós cremos assim, que até o final desse estudo, o que falta de esclarecimento na sua mente, no seu espírito, o Senhor vai esclarecer. Amém. Nós não temos nada para dar. Toda a bondade que você vê na Aline, na Ana e nas pessoas que servem ao Senhor, é bondade dele, sabe? Eu tenho falado e enfatizado, isso é pura graça, é puro favor não merecido. Ninguém é bom em si mesmo. Ninguém tem prazer em abençoar as pessoas, a não ser que o Espírito Santo mova para isso. Entende? E tudo que você está recebendo, você pensa que é da Aline, pensa que é da Ana, pensa que é de A, de B, mas não é, o próprio Senhor fazendo por você. Eu tenho procurado sempre enfatizar isso para quem quer que o Senhor me leve de alguma forma a abençoar, de alguma maneira. Agradeça a quem está te buscando. Agradeça a quem te ama, a quem trouxe as pessoas para estar perto de você. Porque tudo isso é graça. Isso é tudo um favor muito grande de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós somos dispenseiros, a Bíblia fala. Sabe quem é dispenseiro? Aquele que fica cuidando da dispensa. Sabe aquele que abre o armário daquele grande palácio que está cheio de comida e entrega a comida e fala assim, pode preparar. Eu lembro do Masterchef, né? Você vê lá no Masterchef, agora é 3 minutos de supermercado. O cara corre lá no mercado, pega tudo e leva. Aquilo é de graça? Não. Tem um patrocinador, que é o Carrefour, que é uma empresa dessa. O dispenseiro, ele não é o dono da comida. Ele simplesmente te dá acesso à comida. Mas a comida não é dele. Ele não tem condições de comprar comida, é muito cara. Então, tudo que você recebe vem das mãos do Senhor. Você precisa enxergar Deus. Enxergar um Deus que está te buscando, um Deus que está te cercando. Eu tenho uma história sobre isso bem rápida. Eu quero fazer um comentário. Depois a gente pode estender um pouquinho, que isso me faz lembrar a minha história, as minhas dificuldades, de repente, é a tua, Isabel, sei lá, e de repente de outra pessoa que está nos ouvindo. Aí é o seguinte, quando Jesus se entregou por nós, existia um véu que limitava a presença do homem a Deus. Você não podia ultrapassar aquele véu ali, ele era um limite, até aqui o homem vai, depois disso ele não pode ir. Ele não tem esse acesso, ele não tinha essa permissão. Mas quando Jesus morreu, esse véu se rasgou sozinho. Sozinho é modo de dizer, porque foi Deus que rasgou, né? Mas foi visto o véu se rasgando, dando a liberdade da Isabel entrar a hora que ela quiser na presença desse santo e todo-poderoso Deus. Então, eu achava que eu precisava sempre de uma pessoa para me levar até Deus, uma pessoa mais santa do que... Aí cheguei no que eu queria dizer. Eu buscava sempre alguém melhor do que eu espiritualmente, entre aspas, tá? E que não existe essa pessoa melhor que eu espiritualmente. Existe Jesus, que é o caminho. E eu procurava no homem, nas amigas que buscavam a Deus. Ela tem para me dar. E eu era conduzida, era bom, claro, é bom. A pessoa está te ensinando o caminho. Glória a Deus, por isso é necessário mesmo, quando a gente não conhece. Mas eu me encontrava com Deus. Mas eu não entendia que eu estava livre e podia, igual o Elias está falando, pegar o alimento que eu quisesse. Mas hoje eu entendo, se eu entro na presença dele, a Aline entra, eu entro também, né? Que coisa linda, ele recebe muito bem a Aline, esse Deus, e ele recebe muito bem a Ana, e ele recebe muito bem a Isabel, com igualdade. Ele tem o mesmo amor e ele dá a mesma liberdade. Você pode falar tudo isso, porque o véu se rasgou para que você não tenha nenhum constrangimento de entrar, Isabel. É toda a liberdade, é teu pai. Pronto, falei. E tem uma coisa importante. Quando o véu está posto, você não enxerga do outro lado. Quando o véu é aberto, você enxerga. E a Bíblia fala que nós éramos assim,
Esse véu, que é o véu do templo lá de Israel, na época de Cristo, também é a cegueira espiritual. E aí, nós temos um comentário aqui, ó, da Ana Braga, né, que é a Aninha. Todos nós estamos, Belzinha, falando com a Bel, né? É sempre um conhecimento progressivo. Sim. Estamos crescendo, não vamos parar de crescer nunca. Começa no novo nascimento, que é a base, que é aquele momento onde você recebe plenamente a salvação do Senhor. E depois tem o crescimento espiritual, que ele é contínuo. A Bíblia fala até que alcancemos a estatura de varão perfeito, ou seja, de adultos. E eu creio pela Bíblia que essa estatura nós só vamos chegar no dia que nós estivermos na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque se a gente vivesse 1000 anos na Terra, ainda assim estaríamos crescendo. É o caleidoscópio que eu falei, é muita revelação, é muita coisa grande demais para nós. Bom, aí tem mais um comentário aqui, ó, da Rô. Deus se manifesta em nós. Ele é maravilhoso. Somos mordomos dele. Ao qual resistir, aí tem mais um versículo que agora é da Ana Braga. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sentimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. O Senhor vai nos dando clareza, vai nos dando firmeza, o Senhor vai se manifestando em nós e consolidando outros na fé. Por isso que eu falei, somos dispenseiros da graça, somos aqueles que alimentam outros, também somos alimentados. Veja que é uma corrente santa. O Senhor me alimenta, eu alimento o outro alimenta o outro, e vamos todos crescendo em Cristo. E veja que a seiva não é nossa, a seiva vem de Deus. E alimenta toda essa árvore maravilhosa, poderosa. Eu ia contar uma historinha rápida. Quando eu era pequeno, era tudo rápido aqui, tudo demorado, né? Porque se deixar a gente falar 5 horas do amor de Deus. Quando eu era muito pequeno, eu sempre fui pobre, mas eu era mais pobre. Então, criança pobre inventa as suas próprias brincadeiras. Eu inventei uma que era o supermercado. Então, eu pegava um pouco de açúcar da minha mãe, pegava pouca mesmo, e levava num canto lá qualquer, porque eu tinha acabado de fazer o supermercado. E as minhas clientes eram as formigas. E aí, como que eu fazia? Eu descobri que as formigas ficavam andando pelo quintal lá, procurando comida. Eu achava, são as batedoras, né? Eu achava uma dessas formigas com um pedacinho de pau e ia cercando ela. Cercando. Se você fosse formiga, você estaria entendendo o que está acontecendo? Mas a formiga, um monte de problemas e dúvidas e coisas acontecendo, e a formiguinha sendo cercada. E a formiguinha não está entendendo nada. Imagina, ela fala assim, isso tudo é para o meu mal. Como que, de repente, eu estava andando, agora estou cercada? E como ela é formiga, ela não tem poder maior do que meu pauzinho de sorvete, então ela ia seguindo na direção que eu queria. Às vezes ela tentava desviar, eu cercava do outro lado, ia cercando, 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 até chegar no açúcar, que era tudo que ela queria. Quando ela chegava no açúcar, eu tirava o pauzinho, porque eu queria levar ela para o alimento. E aí ela achou. Como formiga não tem memória, ela não lembrava como ela chegou até ali, mas ela ficava super feliz. E o que ela fazia? Fazia o caminho de feromônio, ia lá no formigueiro, chamava as amigas, e daqui a pouco o meu mercado estava cheio. Você vê que Deus faz assim com a gente? Como o Senhor serve de maneira poderosa, maravilhosa, e que a gente não entende de jeito nenhum. Então, é muito precioso como Ele faz conosco, sabe? E Deus está nos cercando para o nosso bem. Podemos confiar que o Senhor está nos cercando para o nosso bem. Vamos continuar aqui. Aí, Heloísa vai ler João, do 1. João 1. Volta lá, tá? Deixa ela fazer essa leitura. Tá cortando. Enquanto eles estão voltando, deixa eu ver, acho que travou bastante mesmo. Quando... Mamãe? Tá cortando mesmo. Quando o papai fala tá isso... falando ali? Estão voltando. Oi. Que tá cortando vocês bastante. Tá cortando? Uhum. Eu Então a adorei Folha tá a aqui, história então? das formigas.
verdade. Mostra Jesus. Eu até tirei o fone para o Kleber. Vocês estão ouvindo bem a gente? Adorei. Ah, tá. Sim. Vocês estão ouvindo bem a gente agora? Sim. Tá ouvindo? Mas quando o papai fala a Heloísa vai ler, então, essa... Ah, perdão. Quando eu falo... Quando o papai fala, sempre fui pobre, mas era mais pobre, é uma brincadeira, né? O cristão não tem essa mente de pobreza, a gente sempre sabe que no Senhor somos riquíssimos, temos tudo dele e não comemos. É pobreza física mesmo, né? Por criança pobre que não tem brinquedo, né? Sim. Não, é a pobreza mesmo, mas isso é outra história. Sim, mas aí, falando isso hoje, não, nem 51. combina. Tudo que Deus tem nos dado. Amém. Somos mais do que ricos, né, Ana? Ana fala muito isso. Sou bilionária. Eu sou riquíssima também, me acho. Vai. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galileia, quando encontrou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, encontramos aquele com letra maiúscula, em Moisés, de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse-lhe, Filipe respondeu, vem e vê. Tá tudo bem? Tá dando para ouvir? Tá, pode prosseguir. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito, eis verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Disse-lhe a Natanael, né? Não, Natanael perguntou mesmo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, mestre, tu és o filho de Deus? Aliás, exclamou, né? Afirmou. Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Não mexe a tela, senão eu não entendo. Uhum. Desculpa, é que às vezes ele dá uma mexidinha e eu me perco. De onde? Tu és o rei de Israel. Aqui, ó. Jesus lhe respondeu, porque eu disse e que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que esta. E disse-lhe Jesus, em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Me lembra Jacó. Está escrito aqui? Exatamente. É a escada de Jacó se cumprindo, que a gente acabou de ouvir o Elias comentando, que Jacó estava dormindo na pedra, como um travesseiro, né, apoiado na pedra, e ele teve esse sonho. Jesus unindo céus e terra. Veja que interessante, né? A escada de Jacó cumpriu-se em Jesus. Quando Jesus fala com Natanael, ele fala assim, você vai ver agora o céu unido à terra. Pela escada. Veja que interessante. Então, a palavra, ela complementa a própria palavra, ela explica a própria palavra. Nós temos uma frase em hermenêutica, que é a interpretação de texto, mas na hermenêutica bíblica, essa seguinte frase, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela não é de particular interpretação. Ela mesma diz a respeito dela sobre isso. A Bíblia não é de particular interpretação. Você não pode pegar um texto da Bíblia e tirar uma conclusão precipitada. Você precisa olhar o contexto imediato superior e inferior daquele texto, e precisa buscar referências na própria Bíblia, porque ela é autoexplicativa. Falamos tempos atrás sobre a serpente lá. Lembra? A serpente do Éden? Que nós encontramos lá no final sendo identificada como o diabo e Satanás, não era um animal, era o diabo e Satanás. Agora nós temos visto novamente se repetindo aqui, a escada que liga céu e terra, que liga o homem a Deus, representada em Jesus. Jesus falando, agora você vai ver o céu ligado à terra. Claramente nós vemos lá no Velho Testamento uma promessa de Jesus no Novo Testamento. Então, é muito claro. E aí o Senhor fala para Jacó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando de quem? Consegue enxergar? E se você
parar para pensar de maneira micro. Porque nós estamos falando assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, em Jesus, terra e céu estão ligados. É muita gente, né? Mas como o Senhor nos deu isso, ó, nos deu íris, nos deu marcas específicas, eu posso dizer assim, a escada de Jacó me une a Deus. Você pode falar assim, Isabel Arias, Jesus morreu só por você. A escada de Jacó te une a Deus. Ana Cleuma, a escada de Jacó é só para você. O sacrifício da cruz é só por você. Tudo foi feito por mim. Porque Deus nos trata particularmente. Por isso que ele marcou todos os seres humanos de forma específica. Em bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que já viveram nessa terra, não existe duas Heloísa Feitosa iguais a essa. Entende? Não existe nenhum outro Elias Freitas igual a mim. Pode ter outro com o mesmo nome, até o mesmo sobrenome, mas não eu. E nem os gêmeos univitelinos são iguais, porque Deus trata com todos particularmente. A gente falava com os jovens lá em São Paulo, e Deus vai me dando umas coisas assim, meio doidas, né? E eu falei uma vez para os jovens assim, ó, de todas as pessoas que estão nessa sala, quem precisa seguir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus? E a resposta que vem na nossa cabeça é sempre a mesma, todos. Eu falo, resposta errada. Eu. Porque a Bíblia inteira foi escrita para mim. Porque todas as promessas são minhas. Porque Jesus morreu por mim. Então parou de ser atacado, passou a ser varejo. A escada de Jacó, para mim. Que lindo. Todas as famílias da terra, na minha família tem 6 pessoas, particularmente. Eu falo. Então, e é interessante que quando eu tenho um problema, é meu. Só eu estou sofrendo o meu problema e o Senhor está cuidando só do meu problema. Ele está cuidando. Porque se eu sou particular, o resgate é particular para mim, tudo que está em mim interessa para Ele. E Ele tem prazer, Ele quer me curar. Ele está olhando para mim, Ele me ama, Ele cuida de mim. Então, a gente vai viver progressivamente e entendendo isso devagar, e o Senhor, através do Espírito Santo que nos esclarece, né, que nos leva para perto de Deus, a gente vai crescendo no Senhor e vendo isso, vai ficando mais sensível. Lembra que eu comentei lá no começo das nossas conversas aqui? É uma viagem. Estamos numa viagem. E essa viagem a gente tem que fazer com atenção, observando toda a paisagem. E, de repente, se você tem um problema no meio do caminho, o Senhor não saiu dali, não. Ele está ali ainda. Ele está ali na tua vida. Ele está te guiando, Ele está te conduzindo, Ele está vendo e Ele está te livrando, está te guardando. Igual toda essa história que a gente conta, que a gente vai colocando elementos. Uma hora a gente fala de Adão e Eva, daqui a pouco a gente fala de Noé, daqui a pouco a gente vai para Esaú, daqui a pouco a gente vai para Abraão. Todos esses estão viajando com a gente. E todos eles o Senhor dá um livramento, dá um abrigo, dá um ensinamento. Ele está conduzindo, Ele está junto, entende? Então, é particular, igual ele está falando. Sim. Ele está comigo, Ele está com você. Em qualquer situação, não tem situação pequena que ele ignore, não existe isso. Ele tem um apreço muito grande pelaquele que ele morreu. Jesus morreu para salvar, conquistar e dar vida boa, abençoada. Nós citamos Jacó, citamos a escada de Jacó, mas a vida segue, né? Porque a Bíblia segue. E aí nós vamos continuar mostrando Jesus no Velho Testamento. Posso só fazer um comentário rapidinho? Pode, por favor. Uma vez os papais têm um amigo, né, que, claro, a gente compartilha todos os amigos deles são nossos e vice-versa. E aí ele perguntou se a gente podia ficar com as criancinhas dele, o Diego. E ele agora tem acho que 4 filhinhos, né? Na época eram 2, acho. Enfim, e aí não, eram 3. Então, fiquei eu, a Aline, né? Era um sábado de manhã, com as 3 criancinhas, mais a Sofia. Então, 4 crianças sobre os meus cuidados. E aí eu falei, vamos dar uma voltinha no Praça Shopping?
E aí a gente orou antes de sair, porque ia ter que atravessar a rua, né? E damos as mãos, fomos todos, e aí lá tem o cantinho de crianças brincarem. Eles foram super obedientes, deu tudo certo. Aí chega no ambiente para eles brincarem, e eu fiquei olhando todas as crianças que estavam brincando, incluindo elas, né? Mas meu olho não saía da Sofia, que é minha irmãzinha. Eu olhava para ela assim com uma admiração, e aí de repente eu sentia o Espírito Santo me ministrando, sabe? Me chamando a atenção, igual a mãe falou, faz essa viagem atento, porque o Senhor está sempre falando com a gente, né? E eu olhava para ela com tanta admiração, assim, eu olhava mais para ela do que para todas as crianças. E aí eu comecei a olhar para o lado e eu vi os pais que estavam sentadinhos também fazendo a mesma coisa, cada um com o olho só no seu filho. E aí foi quando eu senti o Senhor falando para mim, você percebe? Cada pai olha o seu filho, ama o seu Que filho lindo. e tem orgulho do seu filho e não para de pensar nele. Eu sou um pai que tenho muitos filhos e para mim cada um é único. Então eu tô olhando Aleluia. dessa forma para a Sofia, para você, para as crianças, para os outros pais, é dessa forma que eu olho para cada um individualmente. E aquilo foi tão lindo para mim, sabe? E eu queria compartilhar. E só rapidinho sobre essa questão do céu e a terra serem um, aqui tem se falado bastante isso, né? Já é para agora, não é só para quando Jesus voltar, é para agora. Até o pastor fala muito, Já vamos é. trazer de lá para cá. E aí em João 14 fala, não se turbe o vosso coração, Aline, né? Se a gente puder sempre ler como para a gente mesmo. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, para que onde eu estiver estejam vós comigo. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então Tomé, que era, né, um dos que estavam com Jesus, falou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E Jesus disse: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês conhecerem a mim, vão conhecer o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse então: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. É o que o pessoal fala aqui, eu não conheço seus pais, muitos, né, falam, não conheço ainda, mas eu vejo vocês, já imagino como eles são, e é dessa forma, né? Quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das obras. E agora, essa parte bem importante que tem tudo a ver com isso, toda a parte importante, mas especificamente tem a ver com céu e terra serem um. Ó. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirmos em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí fala que vai deixar o Consolador, é um texto bem lindo, completo, vale a pena a gente ler inteiro. Mas ele comenta, Jesus aqui nesse texto fala, olha, se eu tenho poder para levantar mortos, vocês também têm. Se eu tenho poder para curar pessoas que estão doentes, vocês também têm. Então, e aí eu, Aline, estou tendo a gravidez com nenhum enjoo, nada, sustentada pelas orações, né, de muitos de vocês também. Amém. E pelo cuidado do Senhor, porque é uma promessa, tudo que já tem no céu, a gente já pode viver. O véu se rasgou, então já é aqui que a gente tem paz, alegria, e tudo que tem no céu já é aqui. Venha a nós o teu reino, né? A despensa está cheia. O celeiro do Senhor está cheio, né? É o que a gente falou. A gente tem a palavra e a palavra é o celeiro do Senhor. Está cheio. Se nós recebemos pela fé a palavra, as coisas vão acontecer. A Heloísa vai prosseguir aqui e ela vai fazer uma breve leitura. Jacó teve o nome mudado para Israel. Também teve 12 filhos e seu povo cresceu. Foram peregrinar no Egito por causa da fome e da provisão dada por Deus, através de José, um dos seus filhos. O povo cresceu a ponto de incomodar os egípcios e, com isso, eles foram escravizados. Depois de 430 anos, foram libertos
libertos, e com Deus aí Deus foi enviando pragas contra o país e seu líder Faraó. As pragas foram: primeira praga, a água foi convertida em sangue. Depois, o Senhor encheu aquele lugar de rãs. Depois, de mosquitos, de moscas, de peste nos animais, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, e a penúltima, trevas quase impalpáveis, quase tocáveis, terríveis trevas. Isso para mim chama tanta atenção, porque o homem que está sem Deus, ele está desse jeito, né? Quebrado, ele não enxerga nada. E a 10ª, que foi a última, a morte dos primogênitos. Vamos nos ater, então, a essa última que vai ser comentada agora. Então, queridos, falando sobre a 9ª praga, é interessante que a Bíblia fala que Deus fez diferença entre os egípcios e os judeus. E aonde os judeus estavam, tinha luz. E onde os egípcios estavam, haviam trevas. Vocês conseguem ver a grandeza dessa praga? Não estamos falando da luz do sol. Porque se estivesse falando da luz do sol, teria luz para os dois. Como Elisa citou e a Bíblia diz, eram trevas tão grandes que eles não podiam sair da cama. Eram trevas que eles podiam quase apalpar, pegar com a mão. Era uma treva sobrenatural. Chama de densas trevas. Densas trevas. Assim como o mundo está em densas trevas. Mas o Senhor era luz para o seu povo. O Senhor continua sendo luz para o seu povo. E nós somos o povo de Deus. Somos melhores que os demais? Não. Só somos filhos. Foi o que a Aline citou. Deus está com os olhos em nós. Olha o privilégio. Deixa eu fazer um comentário, uma experiência bem gostosinha que eu tenho aqui em casa, eu nunca vou esquecer. Vocês já viram aquele tênis de luzinha, de lâmpadazinha? Olha o que a minha princesa, nas experiências de Deus, comentou comigo. Um dia ela viu uma criança, foi para os Estados Unidos, a família, e trouxe para ela um tênis daquele de luzinha, e ela achou aquilo lindo demais, e ela chegou, e a menina mostrou numa live, na pandemia, né? Estava tendo aula em casa, eu do lado dela aqui, orientando, né? E os amigos tudo na sala, e a criança vai lá e pega, igual eu peguei o gato aqui agora, quase que mostra aqui na tela, a menina fez isso com o tênis. E mostrou que acendia, e começou a fazer graça, assim, sabe? Acendia tudo. Aí, o que a minha pequena fala? Olha, hoje ela tem 8, na época tinha 6, né? Por aí. Gente, é lindo demais. Ela falou assim, olha, acho que esse tênis foi inspirado no versículo da Bíblia. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, isso é viajar. Isso é viajar, prestando atenção na viagem. Olha o que uma criança de 6 anos, ela falou, eu fiquei emocionada, ela falou para a professora e para todo mundo. E ela não falou para mim, eu estava junto escutando. Ela viu, com certeza não deve ter sido inspirado nisso, mas ela viu Ela enxergou Deus o Senhor. na igualdade daquilo ali. A criança ia andar com luz nos pés, clareando os caminhos. Olha que coisa rica, gente. E aí, agora, chegamos na 10ª praga. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Quem estava aqui deve ter ouvido. É verdade, a boca fala do que o coração está cheio, com certeza. E a gente tem que fazer o coraçãozinho dos nossos filhos amados, tanto esses filhos físicos quanto os filhos espirituais, estar cheios do Senhor. No dia que vier uma desolação contra Abel, ela vai lembrar do versículo que fala que praga alguma chegará à nossa casa. Você começa a lutar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entende? Aí sim, essa lâmpada vai iluminar os teus pés. Quando fala pés, é que é perto, né? O pé está perto, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele ilumina perto e ilumina o nosso futuro também. Sim. Olha que lindo, é tão precioso. É uma condução, é uma condução. Está levando, né? Está indicando, clareando. E se nós enxergamos aqui,
pertinho, tomamos as decisões certas. E o nosso futuro é assegurado. Eu estou aqui diante de uma moça linda, maravilhosa, que é essa minha filha tão amada, e ela andou com o Senhor, e tem andado com o Senhor. E os passos dela são guiados pelo Senhor. E ela é testemunha de que e nós somos como os pais, testemunha de que ela busca o Senhor, que ela ama o Senhor, que ela presta atenção no que o Senhor está falando, e isso é tudo perto. E aí o futuro dela tem sido abençoado pelo Senhor. Amém. E isso é prático, não é teórico. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa bem interessante dentro dessa questão, como que é importante ter a palavra no coração, porque a palavra é o Pai, quem vê o Filho vê o Pai, né? E Cristo é a própria palavra. Então, se a gente lê, Amém. guarda, a gente, na hora que precisa, vem aquela tristeza, acontece um monte de coisa, né, Bel? Uma sucessão de coisas estão acontecendo com a Bel, e ela está firme, tem orado em línguas, tem aprendido a olhar para o Senhor, tem lido a palavra, e tem sido sustentado, os problemas não vão deixar de vir, mas a palavra nos revigora, né? E traz alegria. E eu vou comentar de um exemplo prático, assim, que eu tô passando olhinho, né? A óleo de coco, porque quando você engravida, a pele vai estirando, se você não passa, né? Para quem não sabe, pode dar estrias, né? A pele fica cheia de nervuras, assim, e depois não volta, né? É muito difícil depois tratamento para isso, então tem que ter esse cuidado. E eu passando óleo de coco, e aí um dia veio na minha mente tão claro, assim, passa nas pernas, não passa só no abdômen, passa nas pernas. E aí, outro dia, a mamãe me gravou um áudio e falando isso, não deixa de passar nas pernas. E eu lembrei que quando eu era bem mais novinha, ela falou isso para mim. E o Espírito Santo, como eu ouvi o que os meus pais falaram, você tem que ouvir e prestar atenção, né? Ele trouxe à minha memória o que eu tinha ouvido. Então, quando a mamãe falou, não deixa de passar nas pernas, eu já tinha lembrado. Entende a importância da gente não deixar de prestar atenção no que os nossos pais falam, o que o Senhor fala, porque Ele vai trazer na nossa cabeça na hora que a gente precisar. E quando ela falou, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, uau, Deus não nos deixa esquecer os ensinamentos. E agora, estando longe fisicamente, é incrível como toda hora eu lembro de uma instrução, de outra. E a gente vai praticando, né? Traz luz para os nossos caminhos também, a palavra. E a palavra fala sobre obedecer, sobre honrar nossas autoridades, né? E então tá tudo interligado e realmente. E a batalha, ela se dá na nossa mente. Sempre a batalha se dá na nossa mente. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Então, tá. É que eu achei que tem som. A batalha se dá na nossa mente. A batalha, joia. A batalha do crer, a batalha do ouvir a voz do inimigo também, jogando dúvidas, a batalha de ouvir a voz de Deus falando no nosso coração, escolher crer no que o Senhor tem falado pela sua palavra. É uma batalha de Deus que nos leva para perto dele ou para longe dele. É uma batalha que nos leva a andar com o Senhor ou andar sozinhos. Se ouvirmos o Senhor, temos luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Se não ouvirmos o Senhor, aí ficamos no escuro, igual aconteceu lá com o povo do Egito. A treva lá era física, e quando não ouvimos o Senhor, a treva é espiritual. Então lembre-se, a batalha é na mente, o campo de batalha é a mente. Precisamos ouvir o Senhor o tempo todo. Bom, aí chegou na 10ª praga. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E foi a praga com a qual o Senhor libertou o seu povo. E essa praga consistia simplesmente de matar o que era mais precioso. O primogênito, já falamos aqui sobre Esaú e Jacó, a primogenitura valia tudo. Valia descendência, valia ter todos os bens do pai, valia ser o líder da família, valia ser lembrado no futuro, era o filho da força, chamado filho da força, e o primogênito era o herdeiro de tudo. Então, é o orgulho do pai, patriarcado. E agora, o Senhor falou assim, vou tocar no mais precioso. E olha que interessante, essa praga não era só para os egípcios. Notaram uma coisa importante? Essa praga era para todos.
É igual no caso de Noé. É igual no Noé. É igual no caso da serpente que nós falamos tempos atrás, lembra? Tinha que crer. Se não olhasse para a serpente de metal, ia morrer picado. E todo mundo blasfemou contra o Senhor ali no deserto? Não. Mas as serpentes vieram para todos. É interessante a gente perceber que o Senhor, ele livra aquele que obedece. Não... E agora a serpente de metal está lá no alto. Se eu sou uma pessoa justa e fui picado, eu não blasfemei contra o Senhor, mas a sociedade toda blasfemou. Eu fui picado, eu olho para a serpente de metal. Ele continua dando livre-arbítrio, isso que é legal. Quando Deus fala, se você fizer isso, você vai ser livre, você escolhe, você quer ser livre ou não? E também, na Arca de Noé, todos tiveram oportunidade. Também, sempre né? É assim. E agora, novamente. É justo, sim. É justiça. Agora, a praga é para todos. Só que Deus deu um caminho. E qual era o caminho? Vai matar a ovelhinha. Vai passar o sangue nos umbrais das portas. E se o anjo da morte passar e ele vê a marca do sangue nos umbrais das portas, ele não vai matar o primogênito daquela casa. Se não tiver a marca do sangue, vai morrer. Eu falei anteriormente, vou voltar a repetir. Quando Moisés nasceu, ele estava debaixo de uma sentença de morte. O faraó tinha falado o seguinte: mata os meninos judeus. Mata por quê? Porque eles estão nascendo muitos, e eles vão ficar mais fortes do que nós, então mata os meninos. E a Bíblia fala que as parteiras temeram a Deus, as parteiras egípcias, e elas deixaram as crianças hebreias nascer. E a Bíblia diz que Deus deu um prêmio para elas. E qual era o prêmio que elas receberam? Elas não podiam ter filhos. Naquele tempo, me parece, biblicamente falando, que as mulheres muitas eram estéreis. E elas tiveram filhos. Elas foram agraciadas com filhos, porque fizeram bem ao povo de Israel. Depois a gente vai ler sobre... Né? Aí o que aconteceu? Moisés viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e voltou para o Egito, para libertar o povo. A Bíblia não fala quanto tempo durou aí essas pragas todas, mas vamos supor que fossem 2 anos. Então, falando Moisés com 40, mais 40, mais 2, com 82. As pessoas viviam muito naquela época. Então, os filhos das parteiras eram mais novos do que Moisés, correto? Porque depois que Moisés nasceu, elas engravidaram, porque o Senhor permitiu que elas engravidassem. Então, esses filhos aí estavam com 78, 77, sei lá qual a idade, mas ali, por mais ou menos essa idade. E, com certeza, as parteiras tiveram um primeiro, que é o tal do primogênito. Elas eram pessoas boas? Eram pessoas boas. Elas tinham ajudado o povo de Israel a não morrer ali, aquela geração toda. E na casa delas, tinha o primogênito. Eu pergunto, todos os judeus eram bons? Lembra que quando Moisés foi tentar defender lá os judeuzinhos, ele falou, quem que elegeu você, nosso líder? Você quer matar a gente igual matou o egípcio? Sai daqui. Moisés teve que fugir, mas não foi por causa dos egípcios, é porque os judeus fofocaram que ele tinha matado o egípcio. Olha que judeu ruim. Mas os descendentes daqueles judeus ruins lá, se tinham a marca do sangue, estavam dentro da casa abrigados, você acha que eles morreram? Não morreram. É igualzinho na arca mesmo, né, que você falou de Noé. Os filhos de Noé obedeceram ao pai. E foram abençoados. Não significa que eles criam, mas obedeceram. A Bíblia não fala se eles criam ou não. Mas supondo que eles não crescem, estavam dentro da arca? Estava dentro da arca. O lugar da bênção é estar dentro da arca. A arca é Cristo. Isso. Mesmo que sejamos fracos, às vezes nem criamos em tudo, porque a nossa mente é fraca mesmo. Às vezes tem pontos que a gente não consegue crer como devia crer. Mas se nós obedecermos mesmo sem crer, estamos debaixo da bênção. É igual esse sangue aí, ele representa Jesus, né? O sangue no umbral, nos umbrais da porta, é o inocente que morreu sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É justamente isso que nós estamos vendo. Ele está lá protegido lá dentro da casa por causa do sangue do cordeiro inocente, então ele não seria atingido. Ele o que nós estamos aprendendo sobre isso? Era a justiça do egípcio? Era a justiça do judeu? Ou era a justiça da ovelha inocente? O que vocês me falam? Era a justiça da ovelha inocente. A ovelha inocente morreu, o sangue dela foi colocado nos umbrais das portas
E o anjo via aquele sangue, e por causa daquele sangue de um justo que morreu por um monte de justos que estão dentro da casa, o anjo da morte não atacou. Isso fala de mim, fala de você, fala de nós. É isso que nós estamos vendo. Jesus no Velho Testamento. Não temos bondade nenhuma. E nós mesmos, nós somos injustos, mas um justo morreu pelos injustos. Se nós cremos isso e colocamos o sangue de Jesus na porta do nosso coração, então nós não vamos morrer. Sim. Ó, deixa eu fazer um comentário. Outro dia eu falei na igreja, estava fazendo um culto infantil. Foi até um dia, sábado retrasado, que eu cheguei aqui meio atrasado, participei bastante, bem pouco. Eu estava fazendo um estudo com as crianças na igreja, né? E aí eu fiz um comentário com todo mundo que estava ali, adultos também, envolvendo eles, porque as mães foram levar as crianças, eu achei que devia falar também para as mães, claro, a salvação é para todo mundo, a bênção e a misericórdia também, né? Então, eu estendi, eu falei assim para eles, ó, é o mesmo que eu vou falar aqui agora para nós, né? Inclusive para mim, que me traz à memória aquilo que o Senhor traz à memória, como a Aline falou, aquilo que nos dá esperança, né? A chance de obedecer e ser abençoado. Então, eu falei para aquele pessoal assim, olha, quando você peca, não é para você correr de Deus, é para você correr para Deus, porque não é porque você é bom que Ele te abençoa, é porque Ele é bom. Então, você pecou, corre para Ele que é bom. Ele vai te perdoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te lapidar, você não vai ser excluído, porque todas essas histórias que a gente está comentando aqui o tempo todo, de Jacó, por exemplo, vamos pegar o último aí que a gente está falando. Jacó não tinha feito coisa boa, ele estava de castigo, ele deitou lá na pedra, o Senhor faz uma promessa abençoada para ele, e depois ele faz mais ainda, que Deus fala que ninguém pode tocar nele, ó, que se mata, não vão judiar de você, segue em paz que eu estou contigo. Então, quer dizer, Jacó, ele fez, ele merecia ser morto, ele merecia sofrer muito, porque ele tinha feito uma coisa injusta, nós estudamos isso aqui. E o que Deus faz? Abriga, promete, chama ele pela bondade de Deus para estar com ele. Então, nós devemos fazer isso. Não é quando pecamos, sai correndo de Deus igual Adão fez, se esconde lá atrás da árvore. Não, Deus fala o contrário. Ó, você está errando. Vem cá, eu continuo te amando. Eu não espero que você faça o melhor o tempo inteiro. Você não é capaz disso. Eu quero te capacitar, te melhorar, mas vem cá, eu quero fazer um carinho em você, seu pecadorzinho. Vem cá, eu sei qual é a tua condição. Eu que te aperfeiçoo e eu quero estar contigo. Independente, não fica se culpando. Não deixa o inimigo, igual o Elis falou. A culpa vem do diabo. Na verdade, nós devemos sentir nossos pecados, mas nós temos que ter confiança no nosso amado Pai. A responsabilidade. Eu vou contar outra historinha que eu achei interessante, essa não é minha, mas achei muito linda. Um pastor contou o seguinte, eu acho que eu já falei aqui também, quando ele era pequeno, uma certa ocasião, ele furtou uns chocolatinhos lá no comércio do pai dele. E o irmão dele viu e falou assim, eu vou contar para o pai. Foi lá e contou mesmo para o pai. O pai era muito severo, mas o pai era um cristão. Aí o pai falou para o menino assim, você furtou meu chocolate, que não era para furtar? Você vai ficar no quarto lá, você vai me aguardar até de tarde, que de tarde eu vou conversar com você. E deixou ele um tempão lá, horas a fio, aguardando pelo desastre que viria, né? E quando chegou na parte da tarde, o pai apareceu lá na porta de onde o menino estava, aguardando a sentença. E o pai trouxe uma caixa de chocolate. Entregou para o menino e falou assim, olha, isso é para você. Se você quiser chocolate, pede que eu te dou. Vocês entendem o amor do pai? A grandeza do amor do pai? Ele falou que foi muito maior e muito melhor do que se ele tivesse tomado a maior das surras. Assim que o Senhor nos trata. A palavra fala, não nos tratou segundo os nossos pecados, porque grande é a sua misericórdia. É assim que desperta em nós a fidelidade. O amor, porque ele nos amou primeiro, a palavra fala. Nós queremos ser fiéis, porque ele é fiel, ele é lindo. Vamos ler aqui alguma passagem, irmãos, porque nosso tempo voa, né? Bom, aí sobre a Páscoa, vamos ler Êxodo 12, do 3 ao 14, bem rapidinho.
o Senhor falou a Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Aqui tem um princípio muito interessante. Cada um conforme o seu comer. Não é para comer faltando, nem comer sobrando. É o suficiente. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem mancha, branquinho. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E vai separar, quer ver? E os guardareis até o 14º dia deste mês. Essa ovelha, ou esse cabrito, tem que ser branco, sem mancha e separado dos demais. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Lembra que Jesus foi sacrificado à tarde? Ele começou a sofrer e às 3 horas da tarde ele morreu. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras, que são as laterais, e na verga, que é a parte de cima, na porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Pão sem fermento fala do próprio Jesus Cristo. Não tem mistura nele. Ele é um pão, ele é um alimento puro, sem fermento. Não há nada que venha de fora desse pão. De confusão. Ele é perfeito. E ervas amargosas fala da vida que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. É a escravidão. É o pecado, é o sofrimento. Então, nesse dia de livramento, vocês vão comer do cordeiro, vocês vão comer pão sem fermento e vocês vão comer ervas amargas. Essa é a Páscoa, até hoje, dos judeus. E fala exatamente disso. Fala de salvação no meio da angústia, do sofrimento e da escravidão. Não comereis dele cru, nem cozido de água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a fressura. E nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, que é as costas, né? Já com a roupa, já com tudo nas costas, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. E os comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Tem um sentido isso aqui. Está preparado, está com sapato nos pés, que é a palavra de Deus. No Novo Testamento nós encontramos, né, a preparação do Evangelho da Paz, que é o calçado, e o cajado na mão. E comereis apressadamente, porque você está saindo da escravidão. Essa é a Páscoa do Senhor. Aí o Senhor fala: eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito. Não é só dos egípcios, na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu sou o Senhor. A gente já havia citado anteriormente que cada praga era o julgamento para um dos deuses do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Veja que essa Páscoa foi instituída para os judeus, mas ela foi repetida no Novo Testamento, que é a comunhão, que é a ceia do Senhor que nós tomamos. E a Páscoa ela lembra da morte, 2 elementos, temos o pão e temos o vinho. O pão fala do corpo de Cristo, que foi mastigado, que foi destruído pelos nossos pecados, e o sangue fala da vida dele. A Bíblia fala que no sangue está a vida. Ele deu a vida por nós. Quando nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós temos comunhão com ele, nós somos um com ele. Porque agora esse pão entra na nossa corrente sanguínea, esse cálice entra na nossa corrente sanguínea e nos traz vida. É um símbolo de uma verdade espiritual. E quando João, no Novo Testamento, vê Jesus se
Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Mais uma vez, vemos aqui Jesus sendo apontado no Velho Testamento e sendo realidade no Novo Testamento. A Bíblia fala que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, era sombra e o Novo Testamento é a realidade. E lembrando que já falamos aqui que tudo isso por amor a nós, tudo isso por amor a mim. Eu tenho o Velho Testamento, eu tenho o Novo Testamento, eu tenho Cristo no centro, eu tenho vida, porque eu olho para o Cordeiro de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para nós erramos, nós tropeçamos, nós caímos. Mas se nós olhamos firmemente para o Senhor, aí o Senhor nos dá vida. O Senhor nos dá poder para vencer o pecado, a impureza, para vencer as acusações do diabo. Você pode, por exemplo, orar 5 horas por dia. Na sua cabeça pode aparecer algo assim: pô, eu devia orar 7. Eu não sou capaz de orar 7. Você pode jejuar 30 dias, mas fala, pô, tem gente que jejua 40. Eu estou falando até nas coisas boas. E nos erros, então? Então, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa vida, tanto quando nós estamos perfeitamente ligados ao Senhor, quando também nós erramos, quando nós falhamos. Porque o Senhor continua sendo o nosso Deus. A palavra fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Socorro presente na angústia. Então, todo tempo nós somos o Senhor. Quando nós estamos no alto, quando nós estamos embaixo. Lembra uma passagem onde o povo de Israel foi atacado? E aí, a primeira guerra, a batalha. E aí, eles voltaram lá para a terra. Tá travando. Deles. Você guerreia do vale, porque o Deus deles são o Deus dos altos, mas nosso Deus vai melhor nos vales. E o Senhor fez com que eles fossem derrotados também, que veio a palavra do Senhor dizendo assim: eu sou Deus do alto, mas eu sou Deus do vale também. Quando nós estamos bem, quando está tudo correndo bem, está tudo perfeito, Deus está conosco. E no vale, na angústia, na tristeza, na fraqueza, no momento que o inimigo quer jogar depressão em nós, Deus está conosco também. Podemos confiar plenamente no amor de Deus. Nosso tempo está acabando. A Heloísa quer... a gente passou. Mas lembrando que nós começamos depois do tempo que a gente tinha previsto. Né? Nós marcamos 16h30, mas começamos depois. Então, estamos 12 minutos no total, né? Fora do nosso tempo. Amados, tem muito mais que falar. É muito precioso, é muito grande. Precisamos enxergar o Senhor. Tudo que o Senhor fez por nós e faz por nós. Para alcançar a Isabel Arias, para alcançar a Heloísa, para alcançar a Sofia, que está ali do lado ouvindo, para alcançar o Elias, a Rô, todos nós precisamos receber isso pela fé. Porque se o Senhor encher nosso coração de fé, nunca mais nós vamos andar de cabeça baixa, sem ter certeza que nós somos filhos amados do Senhor. Como a Aline falou, tão lindo, que tão maravilhoso. O Senhor não tira os olhos dele de nós. E mais do que isso, ele nos olha com um olhar de amor. Como a Aline olhava para a Sofia assim, falou, não, ela é tudo que eu tenho que olhar. E a outra mãe está olhando, o Zezinho é tudo que eu tenho que olhar. O Pedrinho é tudo que eu tenho que olhar. E o Senhor não tira os olhos de nós. Que precioso, que lindo que o Senhor falou para a Aline. Alguém quer fazer mais observação? Quer falar mais alguma coisa? Semana que vem teremos o último estudo e nós queremos, assim, convidar vocês que vocês venham, que vocês passem essas lives adiante, passem a sequência toda, porque Deus quer esclarecer as nossas mentes. Isabel Arias, muito obrigado pelo carinho, um abraço bem forte, preciso sair. Vou com vocês no meu coração e suas palavras também. Amém, amém. E depois ela vai terminar de assistir o que faltou lá, temos certeza disso. Aline? Eu ia falar isso, um bom sábado, como ela colocou aqui, que a gente realmente fique refletindo nisso, né? E nos encontramos, então, no próximo sábado, para mais um tempo aí de aprofundamento e que a gente possa viver realmente, né? Tudo que Deus tem para nós. Um abraço gigante. Amém. Foi um tempo incrível. Hoje é dia 22 do 10. Hoje é 22 do 10 de 2022, mas essa palavra é atemporal. Foi antes de nós, continua depois de nós. A palavra do Senhor é nova todas as manhãs. Essa live ela é atemporal, não importa quando você vai assistir. Se você
assistir crendo, o Senhor vai continuar falando no coração. Não deixe de vir sábado, a gente precisa concluir. Ana também. A Rô acho que saiu, né? Não sei se eu Acho aqui. que saiu. Deixa eu ver se a Rô está aqui. Não, a Rô está aqui. Sim. Está aqui. Então, Deus que abençoe. amadas irmãs, joias do Senhor, que bom estar com vocês. Aqui. Vocês são uma alegria para o nosso coração. E o Espírito de Deus habita em nós. Se a Isabel estiver ouvindo, eu vou falar para você. Olha, a Aline era amiga da Ana, amiga da Roseli, e agora é tua amiga. E eu costumo roubar as amigas da minha filha, tá? Ela rouba todas. Compartilha. Aliás, estivemos na casa do Oswaldo essa semana, Aline. Estivemos na casa do Oswaldo, foi uma bênção, um jantar maravilhoso. E o Senhor tem nos dado pessoas lindas, todas lindas. Eu tô querendo fazer um convite de amizade, viu, Isabel? Fomos no aniversário do Kleber, conhecemos a família deles. Ai, que família linda também. Só coisas preciosas. Um beijo. Tá bom. A gente já termina, senão a gente vai até amanhã. Deus abençoe. Bom estar com vocês. Beijão. Tchau, queridos. Obrigada.